um time que vem crescendo dentro das competições também internacionais, jogadores de seleção, e a gente teve que ter muita inteligência, estratégia, cada vez mais concentração e intensidade. Então o nosso time foi muito aplicado naquilo que o Renato pediu na nossa semana de treinamentos. Tudo que foi pedido foi aplicado. Talvez um detalhezinho ou outro na parte ofensiva poderíamos ter um pouco mais de sorte e sair até com um resultado melhor. Mas entendemos que jogamos contra um adversário muito forte e que esse ponto tem que ser muito valorizado, porque o líder da competição ele tira pontos de muitas equipes, e a nossa equipe foi muito concentrada, atenta, e valorizamos esse ponto. Agora, Marcelo, com relação às mudanças, né, principalmente para começar o jogo, eu queria te ouvir com relação à ideia para o início, né? E principalmente o Aravena sendo ali o substituto do Soteldo, o Edenilson e o PP também, né, retornando ao time titular na vaga do Dodi. Primeiro que o nosso grupo é um grupo que é muito forte. A gente trabalha com todos os jogadores sendo importantes e fundamentais para a nossa formatação de equipe. Então, quando joga o Dodi e não joga o PP ou vice-versa, a gente tem total tranquilidade de fazer as substituições, porque o Renato treina toda a equipe da mesma forma. Então, saindo uma peça ou outra, eles têm a mesma função, característica, e às vezes só vai mudar a estratégia. No caso de hoje, a gente tinha um entendimento que a equipe do Botafogo ela circulava muito a bola, tinha jogadores inteligentes pelo lado do campo, e a gente tinha que ter um corredor um pouco mais preenchido, tanto o corredor central quanto o corredor lateral, e a gente procurou sempre ficar atento a esses detalhes dos corredores. Fechamos os espaços, atacamos no momento certo o homem da bola, trabalhamos a marcação e circulação para não deixar que esse homem livre jogasse. Os volantes tiveram um pouco mais de posse de bola, porque na circulação a gente tinha que fazer um pouco mais de encaixe e o encaixe um pouco mais longo, mas todas as vezes que a bola circulava e passava pelos volantes, ela estava fora numa distância larga da nossa área. Então a gente procurou fechar o centro, onde eles tiveram poucas chances de finalização até de fora da área, e as que foram pelo alto, não teve nenhum perigo até para o Marte, que eu me lembre. E a nossa estratégia foi essa, fechar os corredores e bloquear esse chute do corredor central. Marcelo, boa noite. Falou bastante agora a respeito justamente de não conceder tantas oportunidades ao Botafogo. Eu queria te perguntar ainda sobre isso. Qual elemento foi fundamental para que o Grêmio, que estava sofrendo bastante defensivamente nos últimos jogos, não sofresse tanto contra o líder do Campeonato Brasileiro e diante do desempenho de hoje? Por mais que tu não seja o comandante, tu está dentro do processo, né? Já podemos considerar que a partir do desempenho também é uma projeção de time para as próximas rodadas, essa manutenção? A gente trabalha semana a semana, jogo a jogo. O Renato trabalha sempre observando os adversários, analisando nossos comportamentos, analisando o que cada um fez, o que cada um pode fazer. Temos também desgastes físicos de algum atleta ou outro, de uma partida ou outra. Essa semana foi uma semana muito intensa, onde nós jogamos 3 jogos praticamente muito difíceis. Um campo pesado na quarta-feira, uma equipe que no domingo a imprensa às vezes tira um pouco do crédito da equipe do Flamengo que veio jogar aqui, mas eu já falei lá atrás, Ayrton Lucas seleção, Davi Luiz, e não quero ficar sendo repetitivo nisso, mas a equipe que veio para cá do Flamengo nos exigiu bastante. Tivemos quarta-feira um jogo pesado, um campo com chuva, e precisávamos fazer algumas substituições para poder fazer uma partida competitiva. Fizemos uma partida hoje contra o líder, que a todo momento busca finalizar, e a gente não poderia dar esse espaço a eles para finalizar. Nas oportunidades que eles tiveram, nós estávamos sempre pressionando o homem da bola e dificultava sempre uma finalização ou outra. Então foi fundamental para a gente essa concentração, atenção, aquilo que o Renato pede todos os jogos. Às vezes acontece, às vezes não acontece, um detalhe ou outro num jogo, principalmente num jogo contra o líder, um time muito forte. São esses detalhes que vão definir um ponto ou outro. Então a gente fica satisfeito com o comprometimento dos atletas, o desempenho dos atletas, e a gente agora espera replicar isso nas próximas partidas.
Pois é, Marcelo, tem em cima do final da tua resposta, né? Como tirar proveito da atuação como foi, até você falou, poderia ter sido um resultado melhor nas chances criadas, para tentar mudar essa realidade do Grêmio, né? Parar um pouco dessa oscilação, como aproveitar do que foi a atuação hoje, pensando já nessa sequência do time, até de comportamento do que a gente viu da apresentação da equipe em campo. Então, o nosso time é uma equipe experiente, uma equipe com jogadores inteligentes, que sabem o momento que nós estamos passando. Eles entendem, alô? Eles entendem todo o processo que vem sendo feito. Eu já expliquei isso lá atrás, o nosso ano é um ano difícil, é um ano de superar adversidades, então a gente tem que estar sempre focado, atento, concentrado, jogo a jogo, não deixar. E esse jogo de hoje é um jogo que a gente pretende espelhar ele para frente, para que a gente possa, nos próximos jogos, fazer mais isso, porque nossa equipe tem total capacidade de fazer, já fizemos em vários jogos. É que em determinados jogos acontece um detalhe ou outro, e às vezes o foco fica muito preso naquela partida. Mas eu estou falando aqui, em 3 jogos nessa semana, nós ganhamos 1, empatamos 1 e perdemos 1. E em nenhum momento a nossa equipe deixou de lutar. Em nenhum momento a gente deixou de brigar. Só que em detalhes ou outros acontece uma situação de finalização. Procuramos corrigir, esse é o nosso trabalho, jogo a jogo, vendo as coisas que são certas e manterem, e as coisas que não deram certo, nós corrigimos. Salles, aqui, boa noite. Queria olhar um pouquinho para frente. O Grêmio agora tem um jogo, mais um jogo-chave, né? Isso porque antecede a data FIFA para ir um pouco mais tranquilo, abrindo, de repente, um pouco mais de vantagem em relação à zona de rebaixamento, mas, mais uma vez, é contra um time que está brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Queria que tu falasse sobre essas baixas, né, que o time ganhou hoje. Não vai ter o Monsalve, que foi expulso, não vai ter o Marquezinho, também o Vila Sante. Qual o impacto para vocês, pensando em planejamento e também na importância desse confronto contra o Fortaleza? Obrigada. Primeiro, eu sempre valorizo o nosso grupo. Esse é um trabalho que o Renato prega a todo momento, grupo, grupo e grupo. O nosso grupo é muito forte. Então, a primeira coisa é valorizar quem vai jogar. A gente não pode só pensar em quem saiu e valorizar também quem vai jogar. Então, essa semana vai ser uma semana que o Renato vai tomar as decisões dele, vai pensar em cima do nosso comportamento de hoje, pensar na estratégia em cima do Fortaleza. A equipe que jogou hoje trabalhou de uma forma, a equipe que vai jogar contra o Fortaleza, a gente vai analisar, estudar, para que a gente possa montar a estratégia da próxima partida. E isso é em cima do que o Renato vai pensar durante a semana. Então, acho que a gente agora, essa semana, descansar um pouco, porque essa semana agora, essa que nós passamos, foram 3 jogos, como nós falamos. Descansar, mas não relaxar. Descansar é uma coisa e relaxar é outra. A gente vai continuar sempre atento, focado, e vamos trabalhar para que essa semana agora do Fortaleza, essas peças, como você citou, que vão sair, elas sejam repostas e com jogadores com saúde, para que possam fazer na próxima partida tudo que esses atletas que saíram vêm fazendo durante os jogos. Marcelo, por gentileza, contra a equipe do Criciúma, chamou muito a atenção que o Diego Costa falou que a culpa era 100% dos jogadores na saída do campo. E de lá para cá, vocês conversaram com o elenco e tudo mais. E o quanto que isso refletiu para eles agora nesse jogo, ter essa mobilização, ter essa atitude diferente que foi contra o Criciúma, porque hoje nós vimos um time mais conversando, mais unido, mais compacto até. E como é que aconteceu essa conversa de vocês? Porque treino não teve muito tempo mesmo. Você falou aí bastante sobre o curto período de um jogo para o outro, mas essa mobilização. Então, primeiro que vocês acham que a gente só treina quem está jogando. A gente treina também quem não está jogando. Então, são treinos de comportamento. A gente treina quem joga e treina quem não joga. Então, quem não joga, a gente treina comportamentos, que são comportamentos defensivos, comportamentos ofensivos, bolas paradas. Então, os jogadores que estão entrando nessa situação agora de jogo, numa troca ou outra, eles também estão treinados e prontos para entrarem a qualquer momento na equipe. Essa semana agora que nós tivemos, a gente procurou sempre estar atentos aos detalhes. E nessa semana agora, vamos trabalhar para buscar a próxima partida, ganhar esse jogo contra o Fortaleza, que é o nosso objetivo.